para a área de segurança e saúde no trabalho é a portaria 3.214, lá de junho de 1978, que aprovou as 28 primeiras NRs. Então, esse conjunto normativo, esses marcos temporais, associados ainda com a criação do SESMIT lá no início dos anos 70, nos possibilitou essa redução inicial das taxas de acidentalidade, né? Essa redução significativa, de uma média anual na década de 70 de 90 para uma média anual na década de 80 de 50, caindo aí quase que pela metade. Então, esse é um primeiro marco temporal super relevante, super importante. O que aconteceu na sequência, né? Na década de 80, tivemos aí uma atuação forte, né, dos recém, entre aspas, criados SESMITs, lá da década de 70, da Auditoria Fiscal do Trabalho, uma sensibilização de todos os setores e o conjunto normativo composto ali pelas 28 primeiras NRs e pela CLT. Isso ao longo da década de 80. Ao longo da década de 80, nós não tivemos grandes alterações normativas em termos de NRs. Isso passa a acontecer, e aí um outro marco temporal que eu destaco é o marco temporal ali da década de 90. Por quê? Na década de 90, o que nós tivemos lá? Nós iniciamos a década de 90 revisando a NR17, tendo uma nova NR17 sobre ergonomia, que se debruçava especialmente sobre a questão do processamento de dados, que eram a realidade daquele momento. Vejam, ainda hoje, temos a NR17 da década de 90, com os problemas da década de 90 vigentes. Tivemos ainda, em 1994, lá no dia 29 de dezembro de 1994, né, aí no finalzinho do ano, a publicação das novas NR7 e da nova NR9. Aqui, textos de 1994. Aqui, eu chamo a atenção, por exemplo, né, o PCMSO, a 7 foi recentemente revista, mas essa é a norma que ainda está vigente. Ela tem indicadores biológicos de exposição para a realidade da década de 90. O mundo científico evoluiu, os indicadores evoluíram, né? Mas nós permanecemos muito tempo ainda com essa norma vigente. Tivemos aí, né, a NR9 com PPRA, que, como todos vocês sabem, foi uma norma que acabou fazendo a gestão de riscos químicos, físicos e biológicos. E aí, quem já teve a oportunidade de ouvir colegas que participaram da elaboração na época, né, já ouviram e já tiveram informações de que o desejo do grupo, ainda em 1994, é que tivesse uma gestão de todos os riscos ocupacionais, e não apenas de riscos químicos, físicos e biológicos, mas foi o que foi possível para a realidade da década de 90. Destaco ainda, ali nos primeiros anos da década de 90, o início das discussões tripartites, e nós tivemos ali também um outro marco temporal, que foi a discussão tripartite da NR18 e a sua publicação em 1995, isso mesmo antes de ter a instituição formal da Comissão Tripartite Paritária Permanente em 1996. Esse texto base da NR18, e aí aqui temos muitos engenheiros e certamente muitos que trabalham com construção civil, esse texto base da NR18 é o nosso texto base ainda vigente, dado que a nova NR18 só entra em vigor no próximo ano. É um texto base que foi importantíssimo para a época, importantíssimo para todos esses anos de trabalho, mas era um texto que precisava evoluir. Era um texto baseado em dar soluções, em dizer como fazer, né? Em especificar quase que um checklist. Você lê a NR18 e você vê a construção de um edifício, o edifício subindo, né? E o que dificultava também as nossas ações no âmbito de grandes obras de arte, obras de infraestrutura. Então, por que eu chamo a atenção disso daqui? Porque
essas tratam-se de normas, das nossas principais normas, e eram todas normas cujo texto básico ainda era da década de 90, debruçado sobre os problemas da década de 90. Né? E, super relevante, 1996, a instituição formal da Comissão Tripartite Paritária Permanente. Comissão esta formada pela representação de governo, dos trabalhadores pelas centrais sindicais e dos empregadores indicados pelas confederações empresariais. Então, nós temos aí 24 anos dessa Comissão Tripartite Paritária Permanente, da CTPP, e ao longo desses 24 anos aí, grande parte do nosso conjunto normativo foi sendo alterado, né? Nesses 24 anos, além daquelas nossas 28 primeiras normas, nós elaboramos aí outras 9 normas, né? Hoje temos aí até a 37, e nós revisamos mais de 80% dos textos originais lá de 1978. Só que o que aconteceu nesse processo, né? Em 24 anos, diferentes grupos conduziram esses trabalhos em distintos momentos temporais. E isso nos levou a ter um conjunto que, ora, era mais detalhado, como, por exemplo, um NR12, ora, tinha cara mais de norma de gestão, como, por exemplo, a norma regulamentadora número 35 de trabalho em altura. Né? E esse foi um efeito do trabalho pujante da CTPP. Em razão disso, todas as bancadas da comissão já sinalizavam a necessidade de ter uma revisitação das NRs num processo organizado, sistematizado, sob a ótica de simplificação e harmonização desde o início dos anos 2010. Né? Paralelamente a isso, o que nós observamos em relação às taxas de acidentes? Né? Em relação às taxas de acidentes, nós observamos que vínhamos em uma curva francamente decrescente, mas que nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, uma curva que tendeu a uma certa estabilização. Então, nesse contexto como um todo, qual que é o cenário encontrado ali no início de 2019? Né? Nós tínhamos um conjunto normativo muitas vezes burocrático e pouco eficiente. Nós tínhamos um conjunto normativo que exigia PPRA e PCMSO de uma pequena papelaria, de uma pequena loja, de um shopping. Nós tínhamos um conjunto normativo que exigia determinadas soluções tecnológicas e que deixava pouca margem de trabalho para os profissionais. Era um conjunto normativo que, em diversos pontos, estava desarticulado entre si e dos padrões internacionais, e aí essa desarticulação, a gente pode citar NR18 com NR12, né? NR18 citando questões de espaço confinado, sendo que nós tínhamos uma norma de espaço confinado, NR18 com NR35, NR18 com NR10, só para dar alguns exemplos dessa questão, dessa falta de articulação do nosso conjunto normativo. Né? Era um conjunto que, em diversos pontos, se apresentava desarmônico. Né? Tínhamos, e na verdade temos, conflitos normativos, conflitos entre os normativos trabalhistas e previdenciários. O exemplo que eu gosto de dar neste ponto é sempre a questão do ruído. A NR15 estabelece o fator de dobra 5, a NHO da Fundacentro estabelece 3, a Previdência tem documentos indicando as duas situações, e esse tipo de desarmonia, esse tipo de bagunça, entre aspas, né, de bagunça normativa, acaba por fomentar toda sorte de judicialização, elevando o custo de implementação, acaba por fomentar toda sorte de judicialização, né? Isso é problema para trabalhadores e para empregadores, né? É problema para o trabalhador também, que não tem acaba por não ter o seu direito
automaticamente reconhecido e acaba tendo que buscar muitas vezes um direito na via judicial. E para o empregador a mesma coisa, né? Essa confusão normativa dificulta aí o seu cumprimento e pode acabar sendo pego de surpresa com alguma demanda judicial. Esse nosso conjunto normativo, né, acaba tendo um elevado custo de implementação para as empresas, sem que isso necessariamente esteja se refletindo na redução de acidentes e de gastos previdenciários. Além disso, algumas NRs acabavam tendo aí um elevado caráter subjetivo, o que gerava insegurança jurídica. Então, é todo esse o cenário de 2019, um cenário a partir do qual nós iniciamos um processo sistematizado de revisão das normas regulamentadoras. Então, como é esse processo sistematizado conduzido desde 2019? Primeiro, importante estabelecer que esse é um processo que tem diretrizes claras, diretrizes devidamente informadas para toda a sociedade brasileira. Então, as diretrizes são baseadas na simplificação das NRs, simplificar aquilo que é possível simplificar, na desburocratização das nossas normas, naquilo que é possível desburocratizar, e na harmonização dessas normas, que pare de haver conflitos normativos. Isso sem deixar jamais de lado a necessária proteção ao trabalhador. Isso é um princípio básico de todo esse processo, né? É um processo transparente, um processo em que temos feito aí audiências públicas e consultas públicas a toda a sociedade, e é um processo de construção tripartite no âmbito da CTPP, um processo feito ouvindo, construindo conjuntamente, junto com trabalhadores e empregadores. Tanto é que a maioria das nossas revisões, a maioria absoluta das nossas normas, tem sido aprovadas aí integralmente por consenso. Então, temos diretrizes bem claras para o processo de revisão das NRs. E qual que é o nosso objetivo, né? Onde queremos chegar com esse processo de revisão das NRs? O objetivo principal é reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais. O Brasil gasta somente com gastos de benefícios previdenciários acidentários de 10 a 12 bilhões de reais por ano. Então, essas ações, tanto normativas como outras que têm sido tomadas, buscam a redução da quantidade de acidentes e doenças ocupacionais. Além disso, temos por objetivo alcançar um sistema normativo que seja íntegro, que seja harmônico, que seja moderno e tenha conceitos claros, que garanta proteção e segurança jurídica para todos. E aí, quando colocamos aqui para todos, para empregador, para trabalhador, para os profissionais que atuam na implementação dessas normas, para a fiscalização que verifica o cumprimento das normas. E com tudo isso gerando um ambiente que favoreça a geração de emprego e renda. O que já foi feito, né? Ao longo desse processo? Aqui eu trouxe as principais normas já revisadas, né? Tivemos outros ajustes pontuais em NR22, em NR16, mas eu não listei aqui, né? O que nós tivemos aí? O nosso primeiro ponto ali em 2019, de primeiras normas alteradas, foi em julho de 2019. Tivemos um evento que muitos aí participaram, acompanharam, um evento no Palácio do Planalto, com participação de vários ministros, do presidente da República, para estar lançando essas primeiras NRs, né? Foi aí a revisão da NR1, né? Uma primeira modernização da NR1, a revogação da NR2, de inspeção prévia, e o lançamento da nova NR12, uma norma aí alinhada com os melhores padrões internacionais, uma nova norma, mas uma norma de possível implementação, né? Em setembro, nós tivemos aí
a publicação das NRs 3 e da NR 24. NR3 tornou-se uma norma mais objetiva, que possibilita que todos os profissionais estudem e acabem fazendo uma aplicação daquela norma nos seus processos e atuando de forma preventiva para eliminar as situações de grave e iminente risco. Além disso, publicamos NR24. NR24, para vocês terem uma ideia, o nosso texto básico ainda era década de 80, a norma ainda falava em lux, falava em janela de madeira, né? Então, uma norma nova, era uma norma que vinha sendo discutida ao longo dos últimos 12 anos, desde 2007, no âmbito da CTPP, tem relatos de discussão da NR24, e era uma discussão que não estava se encerrando. Fizemos a discussão e aprovamos a nova NR24 integralmente por consenso, tá? Aqui, NR 1, 2 e 12 também aprovadas por consenso. Em novembro, nós tivemos aí a publicação da nova NR 20 e dos anexos 3 das NRs 9 e 15, anexos de calor. NR 20 foi aprovada integralmente por consenso, com exceção de um item do glossário. E, em relação aos anexos, o anexo da NR 9 aprovado por consenso, o anexo da NR 15 sem consenso. Fevereiro e março de 2020, nós temos talvez um dos principais momentos, marcos temporais. Nós temos a instituição, a publicação da nova NR18, aprovada integralmente por consenso, assinada num evento tripartite realizado no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, né, e que traz uma nova concepção para a NR18, uma concepção moderna, uma concepção baseada na gestão de riscos, baseada na responsabilidade dos profissionais que implementam a norma. Deixamos o checklist da antiga NR18 de lado e passamos aí a ter um novo texto moderno. E em março de 2020, temos aí a publicação da nossa espinha dorsal das normas regulamentadoras, né? Nova NR1 com o programa de gerenciamento de riscos, trazendo as questões relacionadas ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Temos a nova NR7 com PCMSO e a nova NR9 dispondo aí sobre as avaliações ambientais. Esse é um marco normativo super relevante. Isso vai mudar como se implementa as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho no país. Esses marcos, por óbvio, têm aí, foi concedido 1 ano de prazo, né, para que tenha vigência, então eles entram em vigência somente em 2021. Né? Essa questão da gestão de riscos, né, lá do PGR, aí vale vocês fazerem depois uma live específica para isso, né? Tá lá baseado, né? A estruturação e os conceitos estão em linha com a ISO 45001. Trouxemos o gerenciamento dos riscos envolvendo os processos de identificação de perigos, avaliações de risco, controle dos riscos. Então, passaremos a ter um gerenciamento de riscos ocupacionais como sendo um grande guarda-chuva e estando interligado com todas as nossas normas regulamentadoras, né? Então, o GRO vai conversar necessariamente com a NR7, eles estão intimamente ligados com a NR9, com 17, com 18, com 35, com 10. Então, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, de todos os riscos ocupacionais, nós vamos deixar para trás gerenciamento de risco químico, físico e biológico apenas, e passamos a ter o gerenciamento de todos os riscos ocupacionais com o PGR dialogando com todas essas normas, né? O que nós temos de andamento e qual que é o nosso grande desafio, né? Trabalhar na harmonização das NRs, trabalhar na harmonização das demais NRs, e esse é um trabalho que está em debate, em curso na CTPP, né? Nós temos um super desafio, né, de implementar essas novas normas. Mais do que ter um texto bonito no papel, nós precisamos de ter textos que transformem realidades, e aí os engenheiros são fundamentais para essa transformação de realidade.
E, até por isso, nós estamos aí com a nossa campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho de 2020, cujo tema é a modernização das NRs. Em relação à Campat 2020, faço já um convite para vocês. Nós já fizemos alguns eventos que estão disponíveis lá na escola da ENIT, no site da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, no YouTube, eventos em que os especialistas que construíram as novas normas, estão explicando as novas normas. Então, nós tivemos Campat, evento específico de PGR, evento específico de NR7, específico de NR18, e é fundamental que quem vai implementar a norma tome para si esses conteúdos e essas explicações. E aqui, já caminhando para o final da apresentação, aí no tempo regulamentar, né, concedido aí pelo SAM, nós temos alguns desafios. Precisamos estruturar ações para redução de acidentes. E quando eu falo precisamos estruturar ações, isso a inspeção do trabalho faz parte desse processo, mas é necessário que nós tenhamos parcerias institucionais com representações de trabalhadores, de empregadores, da sociedade civil organizada, para que possamos ter robustez em todas essas nossas ações. Precisamos estabelecer o acompanhamento dessas taxas de acidentes ano a ano, e de forma setorial, por estado, por município, para que nós possamos estar identificando onde atuar, como atuar e a melhor forma de transformar o ambiente de trabalho. Para isso, nós precisamos identificar precisamente o tipo e o perfil dos acidentes de trabalho que vem acontecendo em cada município, em cada estado. Qual que é o perfil, e aí exemplificando, né? Qual que é o perfil do acidente de trabalho na construção civil, por exemplo, né? É o mesmo tipo de acidente de trabalho que tem acontecido com grandes empresas e micro e pequenas empresas, em grandes municípios, em pequenos municípios. Nós precisamos ter uma identificação precisa disso para poder estar norteando as nossas ações. Entendendo também variáveis, né? Idade, função, sexo, porte do empreendimento, tudo isso contribui para a ocorrência do acidente de alguma forma? Tem algum tipo de prevalência para que eu possa estar atuando sobre essa prevalência para estar tendo uma redução? Então, são todos desafios que nós temos, e aí eu reforço mais uma vez, né? O desafio de desenvolvermos ações estratégicas com parcerias institucionais, com representações de trabalhadores, empregadores e sociedade civil organizada, né? O nosso desafio passa por por passar a ter cada vez mais uma auditoria fiscal do trabalho baseada em dados, né? Então, a nossa auditoria fiscal do trabalho em segurança e saúde no trabalho, baseada em dados, deve buscar sempre contribuir para a redução de acidentes e doenças do trabalho. E como funciona isso, né? A partir dos dados de acidentalidade que nós temos nos diversos bancos de dados governamentais, nós podemos fazer tratamentos nesses dados, né? Tratamentos usando ferramentas de inteligência artificial, construir machine learning para que possamos estar fazendo uma predição desses acidentes e norteando a nossa atuação. A partir disso, a partir desse entendimento, nós vamos poder estar discutindo formato das ações, analisando a efetividade dessas minhas ações fiscais e estabelecendo foco para essas ações, né? Então, essa é uma engrenagem que, a partir dessa análise de dados, vai poder ser, de fato, implementada e vai levar a essa situação de que a auditoria fiscal do trabalho é e será ainda mais protagonista na redução dos acidentes de trabalho. Senhores, é isso, né?
Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, fico à disposição para tirar dúvidas. Como disse, né? Sou auditor fiscal do trabalho, sou químico, não sou engenheiro, mas fico aqui à disposição de vocês para a gente estar discutindo e construindo caminhos, né? Para vocês, engenheiros, vocês têm a possibilidade de fazer uma enorme diferença nos ambientes de trabalho a partir das ações de vocês. O nosso trabalho, na área de segurança e saúde no trabalho, muitas vezes não, né? Nós temos a contabilização de quantos acidentes ocorreram, né? Quantas pessoas ficaram incapacitadas, quantas mortes ocorreram aí por ano e tal. Mas nós não temos a mensuração de quantos são evitados pela nossa atuação. Então, destaco, viu, presidente Luiz e demais colegas, a importância do papel do engenheiro na transformação dos ambientes de trabalho. Precisamos, de fato, de todos esses profissionais cada vez mais capacitados e cada vez mais atuantes para que tenhamos ambientes de trabalho mais seguros para os nossos trabalhadores. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Rômulo, pela concisão e precisão com que se houve na sua exposição. Certamente nós teremos um encontro com 2 horas ainda para frente. Eu acho que vamos ter certamente chance de voltarmos a tirar dúvidas específicas sobre o que o amigo falou. Então, seguindo a orientação inicial, eu passo a palavra para o Clóvis Queiroz, que é o coordenador da bancada de empregadores do CTPP. Eu quero a você que acabou de expor, meu caro Rômulo, particularmente agradecer, dada a relevância do tema que tem sido tratado com a seriedade do governo. Registre isso com seus pares, é o que eu tenho ouvido falar da nossa comissão, e certamente está. Nós temos um decano aqui, que é um homem que dedicou-se muito tempo, se dedica, que é o Sam, que não sei por que não é um dos expositores, estou aqui estarrecido, mas é uma pessoa de grande dedicação a esse tema, no nosso Sinduscom, toda a vida, e na nossa série. Com a palavra, meu caro Clóvis, a palavra é sua. Vamos imaginar uns 20 minutos, talvez, para a gente poder fazer uma fase de interação com os ouvintes, os espectadores que já ultrapassaram 60 presenciais. Botar o som, Clóvis. Obrigado, presidente Luiz Pontes. Em seu nome, agradeço ao convite realizado pela SERGS para estar aqui hoje. É sempre um prazer falar. Pelas lives, a gente não pode nem mais dizer que é um debate regional, né, estadual, porque todo mundo participa no Brasil afora. Então, é um prazer estar aqui nessa live nacional realizada pela SERGS, aí no Rio Grande do Sul, um estado que muito aprecio e tenho muitos amigos, e alguns deles estão aqui nessa live hoje comigo. Quero cumprimentar também o Sérgio San, o João Paulo, o Sérgio Garcia, né, que também vão ter oportunidades aqui de algum momento também expor suas ideias, e cumprimentar também todos aqueles que estão nos acompanhando, que está acompanhando essa importante live realizada pela SERGS. Falar depois do subsecretário é sempre tranquilo, né, porque ele aborda muitos temas que eu também iria abordar. Por isso que até achei que quem deveria fazê-lo era ele próprio. Nós estamos nesse processo de revisão, ele não é de hoje. Muitos reputam que esse processo tenha se intensificado a partir de 2019, mas isso é uma inverdade.
né? Se nós pegarmos aí a quantidade de revisões que as normas regulamentadoras sofreram desde o seu nascimento, né, essas normas tiveram mais de 200 modificações ao longo da sua história. Muitas delas, inclusive, assim, uma boa parte delas, se pegarmos um outro marco temporal, fizemos diversas modificações a partir de 2002, né, por exemplo, com criações de anexos, criações de novas NRs, enfim, chegamos ao final de 2018 com algo em torno de 23 grupos de trabalho funcionando simultaneamente no âmbito do antigo Ministério do Trabalho. Então, havia uma profusão de publicações, de alterações de normas regulamentadoras, que até mesmo nós, prevencionistas, que atuamos no tema, tínhamos dificuldade de acompanhar. Então, imagina também as empresas que eram obrigadas a operacionalizar todas aquelas modificações que os fóruns tripartites de segurança e saúde no trabalho produziam. Como bem colocou o Dr. Rômulo, a imensa maioria das revisões das normas regulamentadoras foram feitas por consenso. Até mesmo aquelas poucas situações que levaram ao dissenso ou ao não consenso, o Ministério, à época, naquele momento, buscou uma aproximação aproximação das partes, dos posicionamentos, para que ele tivesse, até no seu arbitramento, o maior consenso possível. Isso sempre ocorreu. Um outro dado, que aí eu até sugiro ao Dr. Rômulo colocar nas suas apresentações futuras, é um dado que eu reputo extremamente importante, que é a quantidade de acidentes que viemos a reduzir no país em decorrência dessa publicação das NRs e da atuação de todos nós. De todos nós, que eu digo, não é só do governo, também é das entidades de classe, das entidades empresariais, das entidades trabalhadores, de órgãos de controle, que fizeram com que, claro, também tem que, de todo o Sistema S, né, que atuou e atua nessa frente da segurança e saúde no trabalho, que fez com que as nossas taxas reduzissem. Mas não é tão importante quanto dizer essa diminuição dessas taxas, é dizer quantos acidentes conseguimos reduzir em decorrência da diminuição das taxas. Se aplicássemos o mesmo patamar da década de 70, hoje, né, nós teríamos reduzido mais de 9 milhões de acidentes no país. É muita coisa. 9 milhões de acidentes deixaram de ocorrer em decorrência desse processo de amadurecimento das normas regulamentadoras, da criação dessas normas, de todo o arcabouço jurídico e revisional dessas normas, na aplicação, na operacionalização, na conscientização para o empresariado da importância da segurança e saúde no trabalho. Eu reputo dizer, eu costumo dizer que hoje o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, ele pode até não ter chegado nas organizações o patamar que ele gostaria ou almeja, mas que melhorou demais a importância dele dentro das organizações, isso não tem dúvida. Um estudo feito no SESI, alguns anos atrás, colocou que um dos 5 temas das altas lideranças, naquele momento, né, do estudo, segurança e saúde no trabalho estava inserido nesses 5 temas. Ou seja,
segurança e saúde no trabalho entrou de vez na pauta das altas lideranças das grandes empresas, né? Não tem como você hoje fazer uma gestão moderna de qualquer empresa, de qualquer segmento, sem passar pelo tema de segurança e saúde no trabalho, né? Isso não existe mais. Claro que nós temos grandes desafios, nós temos os desafios das micro e pequenas empresas, como chegar nesse segmento, né? Como levar a informação para essa fatia da sociedade, né? Onde o empresário desse segmento ele não é só um empresário gestor, ele é um empresário, é ele que fiscaliza, é ele que operacionaliza, né? Ele não tem uma ajuda especializada dentro da sua empresa, ele não tem SESMIT, lembrando que SESMIT hoje praticamente só está em 1% das empresas do país, né? Então, esse é um desafio que a CTPP, né, Comissão Tripartite Paritária Permanente, ela tem que olhar. Eu acho que o grande desafio para nós que ali estamos, e lá na CTPP eu estou há quase 20 anos representando o setor empresarial, tão quanto o USAN, que está aqui na live, o USAN começou lá com o CPN da NR18, lá nos seus primórdios, em 1994, né, eu comecei em 2000 nessas discussões. Mas nós precisamos ter esse olhar que ainda não temos. Eu acho, da minha experiência de CTPP, eu vejo que todas as nossas discussões levou-se em consideração principalmente a possibilidade da aplicação das grandes empresas. Eu sempre defendi que as normas regulamentadoras elas devem ter o olhar para a pequena empresa, para a pequena oficina, para a pequena padaria, para a pequena, né, para o pequeno estabelecimento, seja ele de que atividade for. Porque se o pequeno estabelecimento consegue cumprir, o médio e o grande também vai conseguir cumprir. Então, esse sempre foi um mote, um paradigma da representação empresarial. Olhar a revisão das normas regulamentadoras com base no pequeno empresário. Se esse pequeno empresário vai, de fato, conseguir operacionalizar as normas regulamentadoras. Eu vejo que um outro marco que eu queria aqui destacar foi o início de 2019. O subsecretário já abordou essa questão quando, no início de 2019, nós tivemos dois marcos importantes. O primeiro foi a extinção e recriação da CTPP. Né? Todos os fóruns, no primeiro momento, todos os fóruns tripartites foram extintos pelo governo federal e alguns deles foram recriados. A CTPP foi recriada por meio do decreto 9944, mas nós nunca deixamos de nos encontrar, nunca deixamos de trabalhar. No ano de 2019, como destacou o Dr. Rômulo, nós tivemos um trabalho intenso. Revisão da NR1, NR2, a extinção da NR2, que já não fazia sentido. Né? A NR2 foi uma NR assim, que se qualquer estabelecimento que foi muito refutada por alguns segmentos da sociedade, mas que, na verdade, foi refutada, creio eu, que até politicamente, mas, na verdade, na prática, ela já não funcionava há muitos anos. Qualquer empreendedor que fosse a Superintendência Regional do Trabalho para levar, olha, estou começando uma atividade, quero fazer uma fiscalização prévia e protocolasse lá, esse documento sequer era encaminhado internamente, porque não saberia nem para quem mandar isso internamente, para que setor, enfim. Então, acertadamente, essa NR2, a NR2 foi extinta do nosso arcabouço jurídico. A NR12 também se
se falou muito dessa revisão em 2019, mas a revisão da NR12 nunca parou, né? Desde a sua publicação em dezembro de 2010, foi criado-se um grupo, né, uma comissão permanente, e de lá para cá houve diversos acúmulos de estudos, de posições, de discussões em volta da NR12. Então, quando ela foi revisada, a sua republicação foi publicada em 2019, nada mais foi do que todo um acúmulo de discussões, de debates que ocorreram diversas vezes ao longo dos anos, de 2010, melhor dizendo, de janeiro de 2011 até a sua publicação em 2019. A NR3, embargos de interdição, já muito pleiteava-se uma revisão dessa norma, pode ser que não tenha atendido todos os pleitos e necessidades, mas indiscutível que isto era necessário, essa revisão. A NR24, da mesma forma, muita necessidade de trazer a NR24 para 2019, muitas coisas já não fazia mais sentido. A NR20, a mesma coisa, também foi resultado de um grupo de trabalho que nunca parou a sua revisão, nunca diminuiu os seus debates, então foi o resultado desse acúmulo. A NR3, melhor dizendo, o anexo 3 da NR15, nada mais foi do que algo muito necessário e que era pleiteado para o setor empresarial há muito tempo, né, essa revisão e esse esclarecimento de que o IBUTG não deve se aplicar ao trabalho a céu aberto, até que tecnicamente isso é muito complicado, porque você não consegue estabilizar aí o aparelho, né, a céu aberto, e o regramento e a origem dele nunca foi para ser aplicado a céu aberto. Isso ocorreu ao longo dos anos, essa mudança de entendimento, mas a sua origem, a sua essência, sempre foi um trabalho em ambiente fechado, onde o empregador tem controle de todas as suas variáveis. Então, vemos com muito bons olhos essa revisão do anexo 3, que não veio de maneira isolada. A revisão do anexo 3 da NR15 veio acompanhada da criação do anexo 3 da NR9, onde todas as medidas de controle foram colocadas ali no anexo 3 da NR9. Também, ao longo de 2018, mais para o finalzinho, melhor dizendo 2019, mais para o finalzinho de 2019, tivemos a revisão da NR18, e aí a NR18, né, a construção, a indústria da construção, exercendo o seu protagonismo, porque quando da criação desse processo tripartite, a NR18 foi a primeira norma setorial a ser revisada, mas não foi a primeira de forma tripartite, mas não foi a primeira norma a ser revisada de forma tripartite, e sim a primeira norma setorial a ser revisada de forma tripartite, porque antes da 18 nós tivemos tanto a revisão do anexo 13, como a revisão do anexo de tanto a revisão da NR13, quanto a revisão do anexo de motosserras da NR12. Né? Mas a NR18 foi a primeira norma setorial a ser revisada de forma tripartite. E agora, nesse novo processo de revisão, novamente, a NR18 foi a primeira norma setorial a ser revista nessa nova fase de discussões, onde nós estamos até provocados pelo governo, estamos trabalhando de maneira a fazer a questão da simplificação, harmonização
dessas normas, sem que com isso haja uma perda, né, da segurança e saúde para o trabalhador. Né? Os principais críticos aí da revisão falam sobre essa situação da precariedade. Ninguém quer precarizar nada, nem o governo quer precarizar, nós não queremos precarizar, os trabalhadores, as entidades trabalhadoras que estão ali presentes, mas ainda não querem precarizar nada para trabalhador. Mas nós entendemos que nas normas regulamentadoras há, sim, coisas que podem ser, sim, melhoradas, podem ser revistas, podem ser simplificadas, permitindo que uma maior abrangência de setores e de empresários possam, de fato, operacionalizar a segurança nos seus estabelecimentos empresariais. Esse é o grande objetivo, levar as normas regulamentadoras para o maior contingente possível, né, de empresas e de estabelecimentos. Em 2020, nós continuamos com esse processo. No final de 2019, estávamos com o texto praticamente pronto da revisão da NR4 e NR5, também para ser publicado. Foi pedido mais prazo, a bancada de trabalhadores pediu para continuarmos negociando. Iniciamos o ano de 2020 com essa revisão, e essa revisão se arrasta. Aí veio a Covid, e aí, enfim, né, não foi... aí tudo parou. Né, tudo parou porque entramos num novo normal. Nesse novo normal, o processo, que antes era 100% presencial, também passou a ser à distância. Né, e aí tivemos uma fase de aprendizado, de negociação à distância, tivemos que nos adaptar a esse novo processo, mas com a maturidade e a disposição de todos, nós retomamos todas essas negociações. Então, começamos voltamos à negociação da NR4, NR5, finalizamos a NR17, que ainda não foi publicada, e aí, em março, em 30 de março de 2020, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a União, pedindo a revogação da portaria que publicou o anexo 3 da NR15 e da NR9, e pediu para que a União observasse a integralidade da portaria 1224, portaria essa, que regulamenta o processo de revisão como que o processo de revisão deve se operacionalizar dentro da CTPP. Houve uma decisão liminar do juiz, onde ele não abordou o primeiro pedido, que foi a revogação do anexo 3, a revogação da portaria que revisou o anexo 3 da 15 e a criação da 9, mas uma liminar onde o juiz falou, olha, a CTPP deve, né, a União deve observar a 1224. Na minha opinião pessoal, a CTPP sempre observou a 1224. Nenhuma bancada, seja de trabalhadores ou empregadores, em momento algum, ao longo da história da CTPP, e principalmente depois da criação da 1224, colocou em discussão ou apontou que o governo, em algum processo de revisão, não observou as regras de revisão e criação das normas regulamentadoras. Nem a bancada de empregadores fez isso, nem a bancada de trabalhadores fez isso. Bom, com essa ACP em curso, as discussões fazem 3 reuniões da CTPP que nós não discutimos revisão de norma,
e sim discutimos alcance da abrangência da ACP, e o processo hoje, de fato, na prática, encontra-se muito travado. Travado ao ponto de que discussões importantes que precisam ser publicadas, que precisam ser reiniciadas, não tem-se segurança jurídica para avançar nos pontos que tanto a bancada de trabalhadores quanto também a bancada de empregadores e a bancada de governo veem como importante de avançar. Então, enquanto não há uma resolução, uma definição dessa ação civil pública, todos se sentem não se sentem confortáveis, melhor dizendo, para avançarmos nas negociações que são tão importantes para o país. Na última discussão, na última reunião da CTPP, que ocorreu há alguns dias, umas semanas atrás, as bancadas colocaram quais são as suas prioridades de revisão até o final do ano. A bancada de empregadores defende que nós devemos terminar os processos já iniciados. Então, colocamos como prioridade e colocamos uma condição assim, muito realista de possibilidade de avançar. Queremos terminar a NR4, a NR5, publicarmos essa revisão, que já vem se arrastando desde 2019, e queremos que os anexos 1 e 2 da NR9, os anexos 1 e 2 da NR17, sejam, de fato, revistos para que a gente possa fechar o ciclo dessas revisões, dessas normas estruturantes, que são a NR7, 9 e 17. Por fim, a bancada tem se colocado à disposição do governo como parceiros desse processo de revisão. Eu acho que há uma posição uniforme das três bancadas, de que todos acreditam no processo tripartite, todos creem na possibilidade que esse processo tripartite tem as suas dificuldades? Tem, mas também todos acreditam que é o melhor processo que se tem para a criação de normas regulamentadoras, aonde governo, empresários e trabalhadores sentam juntos e constroem juntos as normas regulamentadoras. O Brasil é referência não só em marcos normativos de segurança e saúde no trabalho, como também é referência no processo de criação de normas regulamentadoras. Somos uma boa prática mundial. A OIT nos apresenta, mundo afora, como uma boa prática mundial. Nós não somos somente ouvidos pelo governo. Nós construímos em conjunto com o governo normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Eu gostaria também de destacar que estamos atentos a algumas coisas que já nos chegaram como preocupação. Um exemplo disso, um dos temas que também colocamos que precisamos resolver até o final do ano, que afeta muito aos engenheiros que estão nos ouvindo, é a questão do prazo do PPRA e do PGR, que no ano que vem o PPRA praticamente vai valer até março, e depois entra o PGR a partir de março, o que obrigaria a engenharia, obrigaria as empresas a ter 2 documentos a ser construídos para o ano que vem. Tanto nós como a bancada dos trabalhadores já levaram essa preocupação ao governo,
e esse é um dos temas que nós iremos discutir até o final deste ano, para dar uma solução que seja a melhor possível, né, para essa questão. Então, com essa última fala, eu encerro aqui a minha participação inicial, fico à disposição de todos no momento que o condutor aqui, o presidente Luiz Ponte, ou meu amigo, né, Zé Paulo, entender devido para as perguntas. Muito obrigado. Muito a sua participação, a sua exposição, também concisa e também clara. Certamente que teremos a oportunidade de avançar um pouco nessa ponderação que está obstruindo o desenvolvimento dessas normas novas, dessa racionalidade de normas que está sendo feita, que, como sempre, é uma interferência entre os poderes. Eu faço questão de dizer isso, porque é uma das coisas mais graves que nós estamos vivendo. É a intromissão entre os poderes de uns nos outros. Um mecanismo montado como esse, em que as partes interessadas e as partes que têm competência constitucional para regulamentar, que é o governo, é quem tem a competência constitucional para fazer. Aí você está fazendo da forma mais adequada e entra Ministério Público, daqui a pouco é Tribunal de Contas, daqui a pouco entra todo mundo que acha que pode estar o pitaco. Se fosse um pitaco como uma sugestão, tudo bem, mas uma imposição, uma interrupção, um prejuízo para a nação é muito ruim. E o pior é que eles estão fazendo bem. E é essa tragédia, porque na cabeça deles todos são pessoas que estão aí para, teoricamente, garantir a cidadania, o respeito à lei, etc. E eles acham que estão fazendo bem, são gente de bem. Fazem um mal danado achando que estão fazendo bem. E essa que é a nossa tragédia. Não é só nessa área. Eu estou aproveitando porque nós estamos muito meditando sobre isso. Nós tivemos um debate na Sociedade de Engenharia há uns 6, 7 dias atrás, menos, no dia 20. Então, trouxemos os principais juristas do Brasil, e o jornalista Alexandre Garcia, exatamente para refletirmos sobre isso. E em termos mais elevados, que é diretamente envolvido com aquele que concerne ao presidente da República, então é o Poder Judiciário que se mete diretamente. Feita essa digressão, eu queria, Clóvis, um esclarecimento para mim. Como é a composição da bancada do CTPP? Pois não, presidente. A bancada empresarial ela é composta pelas 6 confederações mais representativas do país. Como é medido essa representatividade? São as entidades que detêm o maior número de sindicatos filiados à sua base. No caso, a bancada da CTPP ela é composta pela CNA, Agricultura, CNI, Indústria, CNC, Comércio, CNT, Transporte, CNTUR, Turismo e CNSaúde, Saúde, né, Confederação Nacional de Saúde, que é a entidade, inclusive, que eu represento, né, que representa todos os estabelecimentos privados de saúde do país. Está perfeito. Bom, eu depois suponho que o mais adequado seja nós ouvirmos os debatedores, na sua essência, e depois fazemos um intercâmbio aí de ideias. Portanto, agradecendo a sua manifestação, advogado Clóvis, advogado, esse que é o danado, né? Mas é bom, vá aprendendo com o convívio, com os engenheiros aí, tá certo? O dia que dói, as dores desnecessárias. Mas, como disse na apresentação do nosso companheiro químico, Rômulo Machado, o objetivo derradeiro, ninguém abre mão, que é preservar a segurança de todo mundo. Exatamente. Mas devemos abrir mão de não estarmos desperdiçando recursos à toa num país tão empobrecido, cuja solução da sua miséria, que é o objetivo derradeiro, só passa transferindo recursos para essa área e não gastando à toa. Eu acho que é um ponto crucial que eu queria ressaltar na manifestação
participação que tivemos do Rômulo Machado e Silva. Não abrimos mão de preservar a segurança. Então, eu passo de pronto a palavra para o engenheiro Garcia, que eu até ia fazer um comentário aqui, mas acho melhor não. Eu não sei como é que anda, essas coisas mudam, mas houve tempo, está certo que se falava, o Sandro deve ter ouvido 1 milhão de vezes, os exageros que se havia nas fiscalizações de algumas normas. E esse dia, há não muito tempo, mas certamente há mais de ano e meio, que não envolve ninguém dos presentes, estava o pessoal do SESI aqui reclamando, dirigente da Fierg, estava sendo perdida uma quantidade imensa de equipamento porque a fiscalização entendeu que o parafuso tal, o parafuso tal não tinha segurança suficiente, tinha que ser demonstrado. Coisas desse jaez. Então, no final, eu acho que a gente pode abordar um pouco desse percalço. Eu passo de pronto a palavra para o Sérgio Augusto Garcia, a quem nós somos todos ouvidos agora. Ok, tá. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o engenheiro Luiz Roberto Ponte. Foi paraninfo da minha turma, eu comentei com ele antes, no final da década de 80, na URGS, na Universidade Federal, no curso de Engenharia Civil. Engenheiro José Paulo Grins, coordenador da Comissão de Segurança da SERGS. Dr. Clóvis, advogado, que eu conheço desde 2002, a gente se dá muito bem, desde a elaboração da NR33, Clóvis? Lá se vão 18 anos. Meu chefe, auditor fiscal do trabalho, subsecretário de inspeção do trabalho, químico, Rômulo Machado, tá? E engenheiro Sam, também que eu conheço há quase 20 anos, que me convidou, nos convidou para participar desse evento. Tá? Eu vou falar sobre 2 temas, eu já vou compartilhar uma lâmina aqui, um material com vocês. Basicamente sobre a questão da NR13, embargo de interdição, que é uma norma que entrou em vigência em março desse ano, mas que, no final de janeiro, acho que foi, no início desse ano, mas que até o momento não está sendo ainda muito aplicada, por essa questão da pandemia, que a partir de março meio deu uma paralisada na nossa atividade. E vou falar um pouquinho também sobre a NR1, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Tá? Então, vou compartilhar uma lâmina com vocês e a gente vai poder conversar. Opa, aqui. Então, esse é meu tema, tá? Novas ferramentas de apoio à SST. Acho que todos sabem, mas o Dr. Clóvis até comentou, vou falar rapidamente sistema de proteção ao trabalho no Brasil. Nós temos nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal, as convenções do OIT, com consolidação das leis de trabalho, as normas regulamentadoras, que eu vou falar um pouquinho sobre a linha 3, princípios de direito. Na empresa, estabelecimento, nós temos a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que inclusive está em processo de revisão, Como bem colocou o Dr. Clóvis, aí deu uma paralisada, faça a questão da CP, provocada pelo Ministério Público. E da mesma forma, o COSMIT, que também teve essa paralisação face à CP. Fora da empresa, a Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, Sindicato e outros. Ou seja, o arcabouço é muito grande. E tentando equacionar todas essas situações, é que são elaboradas, o processo de construção de normas elaborado. Como bem falou o doutor Rombo, meu chefe, de uma forma tripartite. Tá? A gente sabe que as normas regulamentadoras têm previsão legal na Constituição Federal, e aqui uma questão interessante, eu que tenho participado de elaboração de algumas normas, muitas vezes o pessoal questiona, mas não tem como fazer uma determinada mudança radical em determinada norma? Exemplo, fim da estabilidade para cipeiros. Eu estou participando do processo de revisão da NR5, é um questionamento muito grande que a gente teve no processo de consulta pública. Eu não vou entrar no mérito da estabilidade do cipeiro, mas
existem limitações, né, para questionar ou para avaliar essa estabilidade, né, tanto na Constituição Federal como na CLT. Ou seja, uma norma regulamentadora, né, não pode ser alterada, pode ser alterada, mas ela não pode entrar em conflito nem com o que está estabelecido na CLT, nem com o que está estabelecido, né, na Constituição Federal ou na nossa Carta Magna. Okay? Então, isso é importante, né, que muitas vezes as pessoas questionam por que determinada situação, determinado conceito, determinada questão não é alterada numa norma regulamentadora, porque muitas vezes ele tem algum instrumento jurídico superior. As normas regulamentadoras, claro, estabelecem obrigações, medidas de prevenção, né, visa a redução de custos previdenciários, né, pensão, auxílio-doença, né, questão com saúde, né, imediatos e a longo prazo, empresariais relativos ao absenteísmo e sociais, né, que, na minha opinião, são os piores, né, questões pessoais e familiares. Que contexto levou a publicação das NRs? Eu vou falar rápido, porque o chefe já falou um pouquinho, né? Então, na década de 70, eu não vou repetir, mas nós tínhamos aproximadamente 4 mil mortes por ano, e o Brasil era considerado o campeão mundial de acidentes de trabalho. Esse título, né, a gente ainda lê diversas publicações, né, na área de segurança e saúde, mas não é mais verdade, né? Então, o Brasil hoje é o país com a 5ª maior população no planeta e o 4º colocado em números absolutos de acidente de trabalho. Mas o importante é a questão de números relativos, ou seja, em função da nossa população. Então, em números relativos, nós somos o 78º colocado, né, numa lista, né, que constam 179 países. Da mesma forma, né, o chefe falou bem, né, a taxa de mortalidade, né, caiu de 35 anos de 40 para 5,79 trabalhadores, 5,9 acidentes fatais, né, para cada 100 mil trabalhadores, e a gente vinha no processo de redução, e infelizmente no ano de 2018 a gente teve um leve incremento. Eu não tenho ainda esse dado, não sei se a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho tem esse dado, mas eu não tive acesso a esse dado consolidado no ano de 2019, certo? Ano passado, o atual governo iniciou um processo de revisão das normas, né, e foi uma gritaria, e muitos apoios de alguns lados, críticas de outros, né, muitos falavam em redução das normas regulamentadoras, modernização, atualização, né. Eu participei do processo inicialmente da NR1, quando ainda não constava o PGR, iniciei participando do processo de elaboração. E a gente, diversos comentários, diversas publicações sobre o tema, né, que na época foram vinculadas. Né, o doutor Rômulo, né, meu chefe, falou bem, né, ela foi baseada, né, quando eu fui chamado a primeira vez para ir para Brasília, né, o que o Rômulo e o nosso secretário de trabalho, né, doutor Bruno Dalcomo, passaram foi o seguinte: olha, basicamente são os pilares, né? A simplificação, que a gente sabe que não é muito fácil, né? Tá, mas a questão de facilitar o entendimento de empresário, trabalhadores profissionais da área, inclusive o inventário, né, das NRs, que foi reduzido de forma significativa. A questão da harmonização, segundo plano, a questão de compatibilizar os termos técnicos, requisitos de treinamentos, né, quadros, que eu vou falar um pouquinho depois sobre esses requisitos de treinamentos da NR1, quadros da NR5, por exemplo, né, a NR4 estabelece graus de risco, né, 1, 2, 3 e 4, enquanto a NR5, a CIPA, né, estabelece o dimensionamento da CIPA por grupos de risco, são em torno de 30 grupos de risco, né. Está em discussão uma proposta de reduzir, né, esses grupos de risco vou retornar os graus de risco da mesma forma, né, como estabelece a NR4, ou seja, uma harmonização entre NR4 e NR5. E a desburocratização, né? Então, utilizar normas técnicas internacionais, chama atenção esse processo de revisão de normas, né? Está dando bem mais autonomia, tem um lado bom, mas tem a questão da responsabilidade, né, para os engenheiros. A autonomia está sendo bem maior, e eu acho importante, mas da mesma forma que aumenta a autonomia, aumenta a nossa responsabilidade enquanto profissional. A questão de sistemas informatizados, né? SEI, ferramentas de apoio. Então, era comum, por exemplo, né,
empresas fiscalizadas, né, ter que comparecer em determinado dia, horário, né, no antigo Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, né, e depois eu vou falar um pouquinho, né, com esses sistemas informatizados, essas ferramentas, né, vai facilitar essa comunicação entre a inspeção do trabalho e as empresas. Tá? E o tratamento diferenciado, né, para o microempreendedor individual, microempresário e EPP. Durante o processo de participação nas NRs 1 e 3, principalmente, né, na questão da NR3, né, a aplicação social dos instrumentos legais, eu acho fundamental, né, eu vou enfatizar nisso aí, porque vai permitir aos empregadores, né, fazer um diagnóstico prévio das suas condições, né, sobre as condições de segurança dos seus locais de trabalho, né, se os locais, né, existe ou não situações de grave e iminente risco. E na questão do NR1, o incremento no processo de gestão em segurança, saúde e trabalho nas empresas, através do GRO, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a NR3, né, que acredito que esse seja o tema. Então, a gente procurou, né, o grupo que elaborou a NR3, procurou, né, estabelecer requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição, visando a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes, né, sem, no entanto, abrir mão, né, da questão de segurança. Né, esse sempre foi uma questão colocada em primeiro plano pelo grupo. Para quem não trabalha na área de construção civil, né, principalmente, embargo, uma paralisação total ou parcial da obra, e quando a gente fala em interdição, é paralisação parcial ou total da atividade, da máquina, do equipamento, do setor de serviço ou do estabelecimento. Por exemplo, se ocorrer a paralisação de uma serra circular, né, numa obra, né, é uma interdição, não é embargo. Né? Embargo é só quando ocorre a paralisação parcial ou total da obra. Aqui a grande chave, né, da revisão da norma, a questão, né, considerar o que é grave e iminente risco. Né? A NR estabelece, né, a definição, a NR e a CLT também, né? Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. E aí a pergunta, né, o que é grave e o que é iminente? Então, o grupo que elaborou a norma, né, procurou estabelecer, né, definir gravidade, né, em função da consequência, como resultado de um evento que já aconteceu ou resultado potencial esperado de um evento caso aconteça. Então, a gravidade, né, em função da consequência, e nós temos né, 5 classificações da consequência. A primeira delas é a morte, né, então pode levar a óbito, que venha a ocorrer posteriormente. Exemplo, né, queda de altura, né, mais provável que ocorra a morte, né, acima de 2 metros. Severa, né, pode prejudicar a integridade física, a saúde, né, provocando lesão ou sequelas permanentes. E aí vem as definições, né, significativa, né, afastamento superior a 15 dias, leve, né, provocando lesão que implique capacidade temporária, por prazo igual ou inferior a 15 dias. E nenhuma lesão ou efeito à saúde. A questão da iminência, que é um pouco mais delicada. Né? Então, a gente teve um pouquinho mais de trabalho e procuramos determinar a iminência em função da probabilidade, né, de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo. E aí tem uma questão importante, né? Essa probabilidade, né, foi definida a partir das medidas de segurança existentes. Ou seja, né, uma máquina, uma obra mais segura, a probabilidade de ocorrência, né, de um acidente é menor. Então, vamos lá. Iminência em função da probabilidade, né, então, provável, medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Possível, medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Remotas, medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenos desvios. E rara,
as medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade dessa situação, dentro da lógica do GRO, né, da gestão no programa de melhoria contínua e de manutenção das medidas de controle. Então, o risco é expresso em consequência, em termos de uma combinação da consequência e probabilidade. Na mesma lógica da ANR1, né, que também, que eu vou falar daqui a pouquinho, falar um pouquinho depois, na questão da avaliação do risco em função da consequência e probabilidade da sua ocorrência. E aí a norma estabelece o seguinte, a NR3, a caracterização do giro, né, ela deve ser estabelecida em função do excesso de risco, ou seja, a diferença, né, a diferença entre a situação encontrada, ou seja, né, atual, né, da máquina, equipamento ou obra, e o risco de referência, ou seja, a situação objetivo, aquilo que se espera, né, dessa máquina, desse equipamento, dessa obra. E aqui uma outra questão interessante, né, que ela estabelece, que a norma estabelece que o risco de referência é aquele estabelecido em normas regulamentadoras, ou seja, né, prioritariamente em normas regulamentadoras, ou seja, na legislação nacional. A gente pode dar uma olhadinha aqui na tabela de excesso de risco, depois eu vou apresentar um exemplo. No lado esquerdo, aqui em rosa, vermelho, né, a gente tem a classificação do risco atual em função da consequência e probabilidade. E na parte de baixo, a classificação do risco de referência, situação objetivo, né, também em função da consequência e da sua probabilidade de ocorrência. Opa, passou. A NR13 estabelece, né, que são condições ou situações de trabalho. Desculpa, os escritores de excesso de risco são 5. Primeiro importante que está na frente, né, que eu já tinha falado, mas eu sei que é importante e era muito questionado, né, o doutor Ponte comentou antes, né, antes de iniciar a fala, né, que a norma agora ela é explícita, que as condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação objetiva, ou seja, aquilo que se espera, né, aquilo que se entende que a empresa deva adotar. Os descritores de risco são classificados em extremo, substancial, moderado, pequeno e nenhum. A gente pode olhar eles aqui, né, na apresentação, né, tá? Aqui na parte direita dessa tabela. E eu vou tentar apresentar um exemplo para vocês. Tá? Então, nós temos trabalho numa laje, né, serviço de trabalho numa laje, numa obra, né, sem qualquer tipo de proteção na periferia, né? Enquanto que o correto, né, a situação objetivo, né, o adequado seria, né, guarda-corpo dimensionado por um profissional legalmente habilitado, né, o recolhimento de RT, anotação de responsabilidade técnica e assim por diante. Então, a norma estabelece o seguinte: a primeira etapa se avalia o risco atual, resultante das circunstâncias sob consideração, ou seja, a forma como a atividade de trabalho é ou estava sendo realizada, o risco de referência, ou seja, aquilo que a gente espera, né, aquilo que estabelece na legislação, e a diferença de risco, ou excesso de risco, por comparação entre o risco atual e o risco de referência. Então, nesse caso, né, no caso da nossa laje, né, trabalhadores trabalhando na próxima periferia, numa laje sem proteção. Tá? O risco atual, né, a consequência, a morte ou severa, né, queda acima de 2 metros de altura, e a probabilidade provável, face à inexistência de qualquer medida de segurança. Né? Então, a gente pode verificar pela fotografia que a periferia está totalmente protegida. Situação objetivo, né, o que se espera, né? Projeto e instalação de sistema guarda-corpo e rodapé sob a responsabilidade, supervisão, né, de profissional legalmente habilitado. O risco de referência, aqui é importante, né? Se acontecer o acidente, ou seja, se o trabalhador cair, a consequência, nesse caso, vai ser a mesma, morte severa. No entanto, a probabilidade, vai ser rara, ou seja, né, se for instalado o guarda-corpo conforme estabelece a NR18, a probabilidade, né, vai ser rara.
retornando aqui, né? Então nós temos, no primeiro caso, a situação atual, consequência morte, probabilidade provável. No segundo caso, consequência morte, probabilidade rara. Entrando na tabela de excesso de risco, né, com morte severa e provável e morte severa e rara, né, a gente vai ter uma situação de risco, né, um risco extremo para essa situação, certo? Tá. São passíveis de embargo de interdição, atividade, a máquina, equipamento, setor de serviço, estabelecimento, né, quando o excesso de risco, né, for extremo ou substancial. Ou seja, se a gente olhar nessa tabela, são passíveis de interdição as situações que eu tenho aqui, esse, né, pintado em vermelho, né, extremo, né, e esse marrom, né, cor meio marrom, risco substancial. E aqui algumas questões importantes que a NR3, né, estabelece. A primeira delas, né, concluindo pela viabilidade de imediata adequação, o AFT determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas, tá, à situação de risco e adoção imediata de medidas de prevenção para saneamento do giro. Tá? A metodologia também deve ser utilizada para a suspensão de embargo e interdição. Então, repare que interessante, se for alguma medida pequena, por exemplo, uma máquina, né, que está desativada, algum componente de segurança, né, essa situação, essa condição pode ser estabelecida imediatamente, sem a necessidade de lavratura, né, de um termo de interdição, conforme, né, a avaliação do auditor fiscal do trabalho. Né. Isso ajuda bastante, tá, porque a gente tinha, né, era comum, né, chegar em determinadas situações, em determinados locais, né, e às vezes alguma situação, por exemplo, numa obra, né, a maioria dos andares, um elevador, né, com todas as portas, né, funcionando, né, ou seja, com sistema de segurança, só parando, né, só abrindo no momento que o elevador, né, estivesse parado no andar, com sistema de monitoramento, etc., etc. E uma das portas, por algum motivo, algum problema num sensor, né, não estava funcionando e normalmente, né, o auditor acabava lavrando o termo de interdição. Então, tem essa possibilidade, desde que seja autorizado pela Auditoria Fiscal do Trabalho e seja realizada imediatamente. Alterações importantes da NR3, né, maior segurança jurídica, né, para os empregadores, todos envolvidos, inclusive trabalhadores também, né, uma metodologia clara e objetiva, né, então a gente pode, né, as empresas, a CIPA também pode aplicar ela, né, regularmente. As condições de trabalho contempladas em normas regulamentadoras são consideradas como situação objetivo, ou seja, né, isso é uma reivindicação antiga, né, da bancada empresarial. Possibilidade de adoção imediata de medidas para saneamento do giro e permitida atividades necessárias à correção da situação de giro durante o embargo e interdição, desde que garantidas as condições de segurança e saúde. Então, esse era outro questionamento, né? Muitas vezes acontecia o embargo e interdição e a empresa, né, para fazer qualquer tipo de alteração e adequação, né, era necessário solicitar a autorização, né, da fiscalização do trabalho. Ok? Estão me ouvindo? Ué. Perfeitamente. Pode seguir. Perfeito, Serginho. Perfeito. Então, eu vou retornar aqui. Está todo mundo em silêncio e pensei que tivesse caído. Vamos lá. Essa lâmina meu chefe apresentou, né, o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né, virou um grande guarda-chuva, também era uma reivindicação importante, né, tanto de trabalhadores como de empregadores, né, ele abrange, né, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes. Eu que trabalho bastante com espaços confinados, também agora, né, vai estar protegido por esse guarda-chuva. Né, construção civil, né, a NR18 fala alguma coisa sobre PGR também.
né, mas ela vai estar abrangida dentro dessa mesma lógica do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, e assim por diante. Seguindo. O GRO deve constituir um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, ele vai ser materializado no programa de gerenciamento de riscos. E aqui uma questão interessante, né? Esse programa de gerenciamento de risco, ele pode estar articulado, ele pode estar contemplado, o termo é correto, né? Em outros documentos, né, relacionados à área de segurança e saúde. Por exemplo, a empresa tem um processo de certificação na área de gestão de segurança e saúde, né, OSAS 18.000, ISO 45.000, ela pode contemplar o programa de gerenciamento de riscos dentro dessa ferramenta, né, desse outro programa. Tá? Outra questão, né, o PGR ele pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade, ele pode ser por estabelecimento, ele pode ser por unidade, ele pode ser por setor ou atividade. Né? A empresa, né, através dos seus profissionais, é que vai definir qual é a melhor forma de elaborar e implementar esse PGR. Gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então ele tem questão dos macroprocessos, questão de identificação de perigo, avaliação de riscos e o controle de riscos. A identificação de perigos e avaliação de riscos vão estar contempladas no inventário de riscos, enquanto que o controle de riscos dentro de um plano de ação está estabelecido pela empresa. A lógica é parecida, né, com a vigente, né, do PPRA, mas ela estabelece algumas questões importantes. Né? A primeira delas, né, evitar que os riscos ocupacionais possam ser originados no trabalho. Ou seja, se eu puder eliminar, né, antes do risco estar presente, antes de adquirir uma determinada máquina com elevado nível de pressão sonora, né, um equipamento, né, com partes móveis desprotegidas, né, é o ideal, é o mais importante. No segundo momento, identificar os perigos e possíveis lesões graves à saúde, né? Então, né, quais são os perigos? E a partir daí, né, avaliar os riscos, eu já comentei um pouquinho anteriormente, em função da sua probabilidade, né, e gravidade, né, ou consequência, indicando o nível de risco. Tá? Fazer a classificação desses riscos ocupacionais para determinar a necessidade de medidas de prevenção. E aqui é interessante, né, no PPRA, que ainda está em vigente, né, dificilmente a gente encontrava em alguma organização, né, critério para estabelecimento de prioridades, né, dentro de um PPRA. Tá? Então, o GRO, né, através do PGR, ele possibilita, né, ele oferece uma ferramenta que possibilita fazer classificar dos riscos ocupacionais e estabelecer a ordem de prioridade para a sua implementação. A quinta etapa é a implementação das medidas de prevenção, né, de acordo com as prioridades, sempre dando prioridade para as medidas de caráter coletivo. E, por fim, né, dentro de um programa de melhoria contínua, né, um PDCA, acompanhar o controle, né, desses riscos ocupacionais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre identificação de perigos, tá, que deve constar no inventário de riscos. Então, nós temos aqui uma serra circular, né, como foi o SAN que convidou entrou em contato para fazer a apresentação, para participar do evento, a gente procurou uma certa ênfase em exemplos relacionados à construção civil. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma serra circular, né, sem qualquer proteção no corte, né, no disco, na serra circular, né, no seu disco de corte. Então, qual é o perigo? Né? É o contato com o risco-movimento, né, podendo causar corte, né, das mãos, né, membros superiores do trabalhador. Nós temos aqui transmissões de força também sem proteção. Tá? Uma visão lateral, é a questão do perigo de choque elétrico. A partir da identificação dos perigos, né, esses riscos vão ser avaliados, né, e aqui uma questão interessante, né, qualitativamente, quantitativamente, mas a ANR, né, o GRO, melhor dizendo, né,
ele não dá ênfase, como se fazia anteriormente, à questão da avaliação, né, quantitativa, né, de agentes, né, principalmente riscos físicos e químicos, né. Ela dá mais ênfase, dá mais importância, né, à questão das avaliações qualitativas, né, tá? Através de aplicação de matrizes, né, e outras ferramentas que a empresa entender necessário. Então, o risco ocupacional, né, ele vai ser avaliado em função da probabilidade e severidade, e ao contrário da NR3, a empresa escolhe o método para fazer essa avaliação, né, seja a OIRA, matriz de riscos e assim por diante. Tá? Por exemplo, aqui eu estou apresentando, né, nessa lâmina uma matriz de risco que leva em consideração a probabilidade e a consequência, né, para determinar o nível de risco de determinada atividade, né, ou determinada situação. Então, retornando ao exemplo anterior, né, nós tínhamos o perigo e nós vamos determinar o nível de risco. Então, o nível de risco para serra circular, em função da probabilidade e gravidade em caso de acidente, nível de risco, né, para o contato, né, com as partes móveis, com as transmissões de força, nível de risco para choque elétrico e assim por diante. Uma outra questão, né, apesar do PPRA, né, nunca ter dito, né, jamais afirmar, né, que PPRA deveria ser elaborado, né, um novo PPRA, um novo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós que labutamos na área aí de segurança do trabalho sabemos que a maioria das empresas elaboravam PPRA, o PPRA era elaborado anualmente. Tá? O PGR é um programa de melhoria contínua, né? E agora acho que fica claro, né? Ele não estabelece o programa, né? Tem início, né? Tem meio, mas não tem fim. E o PGR estabelece, né, que a avaliação de riscos dentro do GRO deve ser um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. Ou, é claro, né, quando ocorrerem, né, modificações, né, substanciais, né, modificações dos processos de trabalho. No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão, né, como o OSA 18000 e ISO 45001, esse prazo, né, poderá ser prorrogado, né, ser feito em até 3 anos, cada 3 anos. A identificação de perigos e avaliação de riscos, né, devem constar do PGR, né, no seu inventário de riscos. Né, além, então, né, nesse processo de identificação e avaliação, né, no inventário deve constar caracterização dos processos em ambiente de trabalho, ou seja, descrever ele, né, os processos, como eles ocorrem, as atividades, como são desenvolvidas, as descrições dos perigos, né, possíveis lesões ou agravos, tá? A questão, né, do monitoramento das exposições a agentes físicos e químicos, principalmente, né, a questão das avaliações ambientais, quando necessárias, e análise ergonômica ao trabalho, tá? E a questão da classificação, determinar o nível de risco, estabelecimento de prioridade para fins de elaboração do plano de ação. E, por fim, os critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão, ou seja, por que determinada medida, né, vai ser, ou a empresa pretende, né, a organização pretende adotar antes do que outra. Medidas de prevenção, né, sempre nessa prioridade, né, dentro dessa, inicialmente medidas de prevenção, inicialmente eliminar o risco. Exemplo, né, substituição de uma tinta à base de solvente por uma base d'água, né, reduzir a concentração, né, ou a exposição dos trabalhadores. No mesmo exemplo, né, redução da quantidade de solvente na tinta, ou controlar esse risco. A instalação de sistema de ventilação, né, seja ela uma ventilação, inicialmente uma ventilação localizada, uma ventilação exaustora, né, em outras determinadas situações, uma ventilação diluidora. Quando não for possível a adoção de medidas de proteção coletivas, né, medidas administrativas ou de organização de trabalho. E como última medida, né, infelizmente, né,
ainda muitas organizações, né, a questão do EPI, né, acaba sendo a primeira. A gente está, né, tá passando um pouquinho por isso, né, nessa pandemia, com a necessidade de utilização de proteção respiratória, né, como incomoda, né, embaça os óculos, dificulta, né, a comunicação, né, aumenta a resistência respiratória. Então, as normas regulamentadoras, né, o GRO, NR9 já estabelecia que as medidas de proteção individual, ou seja, os equipamentos de proteção individual, né, é a última, né, medida nessa hierarquia de medidas de prevenção. Controle de riscos, né, a partir da identificação dos perigos e avaliação, né, o controle deve ser feito através de um plano de ação. O que tem que constar nesse plano de ação, né, o que vai ser feito, qual o motivo que está sendo feito, né, como, qual é a maneira, quando, né, quando é que vai ser realizada, né, essa ação, e aí quem vai ser o responsável, né, pelo andamento, né, pela implementação dessa ação. Certo? Outras alterações importantes na NR1, né, o GRO, né, eu comentei logo no início, né, a possibilidade, né, de documentos digitalizados e atos digitais, né, tá? Isso vai facilitar bastante para as empresas, né, vai facilitar bastante para a inspeção do trabalho, né, então notificações poderão ser feitas por meio eletrônico, encaminhamento de documentos por meio eletrônico. Tá? Nós já temos, né, algumas ferramentas, né, para registro de informações, né, como, por exemplo, né, o SESMIT Fiscal, né, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, onde as empresas fazem o registro do SESMIT diretamente numa plataforma do Ministério da Economia. Serviço de Comunicação Prévia de Obras, né, que também, né, facilita bastante, né, eu me lembro alguns anos atrás, né, as empresas antes de iniciar a obra, né, tinham que deslocar uma pessoa simplesmente, né, ali na Avenida Mauá, né, na Superintendência Regional do Trabalho, para entregar uma folhinha protocolando o início da obra, né, conforme estabelece a Lei 18. Outro avanço importante é a questão da capacitação de segurança e saúde do trabalho, né. Ainda estou no tempo, doutor Ponte? Vamos tocar. Agora, se puder, para dar tempo de a gente fazer uma interação, talvez fosse bom. Então tá. O que for possível, está muito agradável a sua conversa. Tá, mais 5 minutinhos eu prometo que termino. Então, capacitação, rapidamente. A questão da capacitação inicial, antes do início das atividades. E a grande questão aqui que muda, né? A questão, vou adiantar um pouquinho, da periodicidade, né? De acordo com a NR específica, quando a NR não estabelecer, né? De acordo com a conveniência do empregador. Ou seja, né? Esse treinamento, né? Ele vai ser estabelecido em norma quando não for previsto, né? O empregador vai estabelecer de acordo, né? Com as questões de segurança, de acordo com a sua avaliação. A norma também estabelece a possibilidade de aproveitamento de treinamentos na mesma organização e entre organizações, eu acredito que é um avanço importante. Tá? Então, na mesma organização, né, de conteúdos já compreendidos, exemplo, né, a empresa tinha um trabalhador qualificado para ser vigia, o trabalhador autorizado em espaços confinados, e resolve, né, promover ele para supervisor, né, para entrada. No caso de trabalhador autorizado a vigia, a carga horária é 16 horas, para supervisor de entrada, a carga horária é 40. Então, ele pode fazer essa complementação, né, com 24 horas, e ele automaticamente passar a ser supervisor de entrada. Algumas questões importantes, né, ou seja, né, fica valendo o prazo do treinamento mais antigo, tá? E ele deve ser validado pelo responsável técnico. A questão do aproveitamento entre organizações, né, também é importante. Principalmente, a gente tinha situações, às vezes, em paradas, né? O trabalhador fazia determinada atividade numa parada de uma organização e era transferido de empresa, né?
ou seja, né, terminava o serviço daquela empresa e ele era contratado por outro. E às vezes a mesma atividade, né, a norma não tinha essa previsão, ele tinha que fazer o mesmo treinamento, como por exemplo trabalho em altura, né, carga horária de 8 horas, novamente em questão de 30 ou 40 dias. A norma estabelece a possibilidade de convalidação ou complementação de treinamentos, tá? Desde que o treinamento, né, o prazo de treinamento tenha sido realizado, né, conforme previsto em norma, ou em caso não previsto prazo, nos últimos 2 anos. Da mesma forma, né, consignar as informações anteriores, né, os treinamentos ministrados anteriormente, e deve ser considerada a data do treinamento mais antigo. Questão de treinamentos EAD e semipresencial, a norma também estabelece, né, e a gente está vivenciando isso bastante agora nessa pandemia, né, inclusive com universidades. Meu filho, né, faz direito, está basicamente tendo aulas todas por, né, sistema remoto, tá? Então, ela estabelece que o conteúdo prático por EAD somente se previsto em NR específica, né? Então, por exemplo, né, trabalho em altura, espaços confinados, tem uma parte específica e a norma vai definir qual a carga horária e a forma que esse treinamento prático deve ser ministrado. Tá? A questão do EAD pode ser realizada pela própria organização ou por uma empresa, uma instituição especializada. Não dá tempo, tá? Mas a norma estabelece alguns requisitos para, né, o treinamento EAD e semipresencial. Por fim, a questão do tratamento diferenciado, né, para microempreendedor individual, MEI, ME, microempresa, empresa de pequeno porte, né, que já é previsto, né, pela Lei Complementar 123 de 2006. A primeira questão, o MEI está dispensado de elaborar o PGR, né? No entanto, a dispensa do PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção. Então, eu contratei, né, a empresa contra a organização contratou um gesseiro, certo? Não, ele não vai precisar elaborar o PGR, né? Lembrado em fiscalizações em obra, né, a gente pedia os PPRA de todas aquelas empresas, né, saía com uma pilha de PPRA, né, o GRO, né, a NR1, dispensa, né, desde que, né, ela dispensa o MEI de elaborar o PGR, no entanto, né, o contratante vai ter que incluir as ações de prevenção para esse MEI dentro do seu PGR. As microempresas, né, ME e EPP, que não forem obrigadas a constituir SESMIT, né, tá, elas podem optar, né, pela utilização de uma ferramenta de avaliação de risco a ser disponibilizada pela Secretaria, né, de Prevenção de Relações de Trabalho. Tá? Então, vamos lá, para encerrar. Está sendo desenvolvido pela CIT, né, uma ferramenta, né, baseada no sistema cedido pela OIT, onde ME e EPP, que não possuírem SESMIT, né, e podem optar por ferramenta de avaliação de risco para estruturar o PGR, certo? Da mesma forma, né, as microempresas e EPP, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificaram exposição ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos, e declararem essas informações, né, numa plataforma, né, tá, estabelecida pelo Ministério da Economia, né, pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Okay? Então, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que não declararem, não possuírem riscos físicos, químicos e biológicos, elas não precisam elaborar o PGR. Certo? A dispensa prevista nessa norma é aplicável quanto à obrigação do PGR e não afasta a obrigação do cumprimento das demais disposições previstas em norma. Exemplo, treinamentos, né, fornecimento de EPIs, e outras medidas de caráter, né, coletivo e individual. Por fim, o MEI, a ME e a EPP, de grau de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais, né, tá, ficam dispensados da elaboração do PCMSO. Então, nós temos MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2. Se declararem, né, fizeram a declaração que não possuem
riscos físicos, químicos e biológicos, e também, né, fatores ergonômicos, elas não precisam elaborar o PCMSO, ou seja, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A dispensa do PCO não desobriga, né, a empresa da realização de exames médicos e emissão do respectivo ASO, certo? O atestado de saúde ocupacional, né, e exames complementares, seja conforme definido pelo médico, devem ser realizados. Última lâmina, alterações importantes da NRO, da NR1, desculpa, GRO, abrange todos os riscos ocupacionais, maior prazo para avaliação de riscos, né, 2 ou 3 anos, quando não ocorrerem modificações, regulamentação da questão de documentos digitalizados, aproveitamento de capacitações, treinamento EAD, e sem presencial, e tratamentos diferenciados para MEI, ME e PT. Doutor Ponte, desculpa ter avançado um pouquinho no horário, tá? E eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Sérgio. Temos aqui, no nosso horário previsto, meia hora de interface. Eu vou passar a fase de discussão do tema da interação para o Zé Paulo, que, aliás, o Zé Paulo também está previsto dar uma palavra, ele já misturará, juntará as duas coisas. Eu queria apenas fazer um comentário. Estou vendo aqui no chat, que eu olhei assim muito ao voo do pássaro, duas correntes de pensamento, que eu acho que é o núcleo da questão principal sobre o nosso tema. Essa questão de o que é mais eficaz para o nosso objetivo de evitar o acidente. É conscientizar, ensinar, motivar ou é multar? Aqui estão se degradando dois companheiros. Eu não vou citar os nomes, ou podia citar sem dizer qual está aniquilado. Mas é uma coisa. Empresário só vai fazer se tiver na chibata, se tiver multa, senão não tem jeito. E o outro diz é muito mais razoável e melhor, muito mais eficaz. Eu nem cogito do problema da despesa inútil, mas da eficácia. Eu acho que ensinar, motivar. Por que as empresas grandes respeitam tudo isso? Porque elas sabem que é mais econômico para elas respeitar. Assim como também para o médio e para o pequeno. Conscientizar. Estou falando em tese, né? Eu acho que é uma coisa muito importante nas fiscalizações, evitar. Aqui havia muito isso, para tudo, tranca a obra, 30 dias, 60 dias, 90 dias, por uma coisa que você podia resolver com muito mais brevidade, sem dar as consequências maiores. Eu acho que esses dois caminhos de solução eu acho que são muito importantes, uma reflexão. Vocês viram pela a manifestação que nós tivemos agora do Sérgio Garcia, a complexidade que é isso. Vendo na busca da simplificação que houve, a complexidade e muitas vezes até exigência desnecessária. A nossa SERG, por exemplo, todos os anos tem que mandar fazer PT, MO, não sei o quê, que custa dinheiro. Nada que é igual, o risco é o mesmo, ou seja, não tem risco nenhum, mas tem que estar renovando. Parece que eu vi ali uma sinalização de que, nesses casos, até se pode prorrogar o prazo de vigência. Eu estou citando como exemplo. Talvez a gente precise, da minha parte, uma análise mais aprofundada dos detalhes, de alguma coisa que, na área abrangida pela nossa entidade, a gente ainda possa sugerir de aprimoramento. Toda obra humana tem erros, tem equívocos, certamente as novas já feitas, inclusive, elas não são eternas, elas podem ser modificadas e nós temos que estar permanentemente nessa busca de aprimorá-las. Me repito, não para não cuidar totalmente da segurança, mas sim para buscar a maior racionalidade. Então, eu quero agradecer muito até aqui a presença e a participação, sobretudo, dos palestrantes, dos conferencistas, e passar a palavra para o Zé Paulo Grings, que fará o encaminhamento dessa interação, inclusive, se desejar, analisando aí as observações que terá no chat. Zé Paulo, tome conta.
que é o que Pois não, presidente, vou tentar. Obrigado. Eu queria começar pedindo, então, o Rômulo já fez a gentileza de fornecer a apresentação lá para o Sam, se o Sérgio pudesse fazer a mesma coisa para nós, assim, Tranquilo. porque eu estou dizendo ali no chat que a apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site, no canal do YouTube, e o material de vocês é importante que esteja lá para complementar. Eu tinha uma colocação que vem muito assim, ao que o presidente já falou, porque eu assisti com muita atenção o que tu estavas falando e vejo que assim, é uma teia de coisas que tem que ser feitas. E eu sempre penso, até porque como eu atuei na área empresarial, no Sinduscon, durante um tempo, nesta parte de relações trabalhistas, eu penso sempre nas empresas, e eu não digo nem só nas pequenas, nas médias e pequenas empresas. Tu mostrasse toda uma preparação para essas empresas, mas mesmo assim elas têm uma complexidade muito grande. E aí eu fico me defrontando com o que eles colocaram no chat ali e perguntando se essa dificuldade não faz com que essas empresas acabem nem olhando muito para a questão de saúde e segurança do trabalho, porque elas se consideram incapazes de atender esse troço. O Sam sempre diz para mim, Zé Paulo, tu tem que te convencer de que não tem lugar mais para pequena empresa nesse troço. Tem que ser uma empresa maior que possa estar com um gerenciamento de tal nível que tenha lá uma setorização em saúde e segurança do trabalho tão robusta que possa atender a toda essa demanda. E eu me questiono de como é que a gente ainda vai fazer, porque querendo ou não querendo, nós ainda somos o Brasil. Querendo ou não querendo, o cara, aquele que sai de um trabalho e que era razoavelmente competente naquele trabalho, ele tem a pretensão de montar a sua própria empresa e ele acha que sozinho vai conseguir fazer isso. E eu não consigo enxergar como é que essa coisa vai funcionar. Né? E aí acaba de acontecer, em específico na construção civil, a gente vê uma série de acidentes que são registrados na conta da construção civil e que são daquelas obras que são totalmente informais, sem controle, e isso pesa muito na nossa imagem, né? Na imagem de como é que as empresas, aí no caso eu estou falando do meu tempo de Sinduscon, como é que as empresas atuavam, e nem sempre isso é o fato para aquelas empresas de grande porte que estão realmente bem posicionadas com relação à legislação. Queria que tu me ajudasse a tentar entender como é que se faz isso. Ô, Serginho. Pode falar, chefe. Fala primeiro, depois eu complemento. Até pedindo escusas, né, José Paulo, presidente Luiz, eu estou com outra agenda, tenho uma outra reunião agora na sequência, eu não vou conseguir ficar até o final, então queria fazer essa fala, mas depois vocês veem que eu chamo esse cara desse tamanho de Serginho o tempo inteiro, né? Serginho tem acompanhado, tem trabalhado em todo esse processo conosco, então ele vai poder dar diversos esclarecimentos aí para vocês, tá? Só fazer um comentário final. De fato, nós precisamos de ter estratégias diferenciadas para micro e pequenas empresas. Isso está no nosso radar desde o início desse processo de revisão, né, Sérgio? Ter estratégias diferenciadas para micro e pequena empresa. Então, primeiro passo foi dado ainda no ano passado, lá em julho. Olha, empresa grau de risco 1 e 2, empresas grau de risco 1 e 2, que não tenham risco químico, físico e biológico, estão dispensadas de PPRA e PCMSO. Porque, óbvio, é o que o presidente falou, não tem risco nenhum. Se eu não tenho risco nenhum, eu estou fazendo um PPRA para quê? Para ficar um papel guardado dentro de uma gaveta, né? Então, já tinha e já teve essa previsão desde lá do meio do ano passado, e essa previsão está lá contida na NR1, Serginho vai poder detalhar mais. Além disso, o que nós estamos fazendo no âmbito da subsecretaria? Né? Uma das nossas ações trata-se da ferramenta de autodiagnóstico, a ferramenta de avaliação de riscos,
voltada para micro e pequena empresa, que está sendo desenvolvida, uma ferramenta muito semelhante ao sistema OIRA, o sistema de avaliação de risco que está na União Europeia, que tem na União Europeia. Para quê? Para auxiliar esses pequenos empresários na sua avaliação de riscos, na elaboração do seu inventário de riscos. Então, levando informação. Além disso, nós estamos fazendo as lives no canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho e também estamos preparando materiais, cursos para os profissionais, porque é importante que a gente leve informação técnica de qualidade para os nossos profissionais. É fundamental para que esse novo conjunto normativo promova melhorias no ambiente de trabalho, é fundamental que os profissionais que apliquem esse conjunto normativo tenham conhecimento, tenham expertise no que está lá disposto, porque senão nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Então, são várias ações que estão sendo desenvolvidas. Para quê? Para possibilitar a aplicação efetiva dessas normas regulamentadoras nos ambientes de trabalho. Então, destaco aí o sistema, né, do autodiagnóstico, que é o sistema que vai ser o sistema que vai ajudar as micro e pequenas empresas a fazerem essas avaliações de risco e implementarem aí o PGR nos seus ambientes de trabalho. Serginho vai poder dar mais detalhes. E aí, presidente, eu tomo a liberdade, como eu vou sair, eu tomo a liberdade de deixar uma mensagem final para vocês, engenheiros, né? Para vocês, engenheiros. Vocês têm conhecimento e têm possibilidades de transformar realidades. O trabalho de vocês, com o conhecimento de vocês, tem a possibilidade de transformar realidades. Então, atuem muito proativamente nessa melhoria, nessa alteração de realidades. É assim que nós vamos construir um Brasil cada vez melhor, com responsabilidade de cada um de nós. Tá? Muito obrigado, presidente. Obrigado aí pela possibilidade de estar participando com vocês. Valeu. Químico Rômulo, receba mais uma vez o nosso agradecimento. Não me chame de Luiz aqui, não, que ninguém vai saber quem é. Você diz, Luiz, quem é esse Luiz que está aí? Meu nome aqui é Ponte. Combinado, Ponte. Quando eu era estudante, era Ceará, porque eu vim de lá. Obrigado muito do coração aí a sua presença, a sua disponibilidade e essa sua recomendação final, simplificar sem comprometer o objetivo final. Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Desculpa a intromissão, Zé Paulo. Comande. Posso Eu acho que nós vamos aguardar o Sérgio falar agora, ver qual é a posição dele com relação a isso. Depois eu vou pedir para o Sam fazer as perguntas dele. Sérgio Sam, aí eu quero ficar ouvindo tudo. Sérgio, palavra de Sérgio, é isso, Zé Paulo? O Sérgio Garcia vai primeiro comentar isso que a gente tinha falado e que o Rômulo já disse, e aí na continuidade o Sam entra. Perfeito. Bom, a questão do tratamento diferenciado, né, a norma ficou um pouco complexa. Ela não é que ela ficou complexa, ela diferencia situações, né, para MEI, nós temos N, né, N situações, nós temos MEI, nós temos ME, nós temos EPP, então a norma procura estabelecer essas diferenças. Agora, no momento que a empresa, né, se enquadrar, né, ou seja, fizer um enquadramento em uma situação, a aplicação da norma fica bem mais fácil. Por exemplo, uma MEI, né, a MEI está dispensada do PGR, né, de gerenciamento. O contratante é que vai, né, pegar e vai fazer essa avaliação de risco e estabelecer um plano de ação. Né? A gente pega também, né, as questões de microempresas, né, pequeno porte, grau de risco 1 e 2, vão fazer direto uma declaração, né, tá, que não possuem risco e automaticamente estão dispensadas. Né? Isso, inclusive, facilita, com esse sistema de digitalização, facilita a nossa ação, né, remotamente. O número de auditores, o número de funcionários públicos, no nosso caso, auditores fiscais, é cada vez menor. Né? A gente sabe disso, o SAC, que convive, né, com a auditoria fiscal do trabalho há muito tempo, sabe, o número de auditores só reduziu. Qual é a maneira que nós temos que fazer esse apoio, né, para as empresas? É através do envio de informações. Então, isso ajuda muito, tanto as empresas, né, que vão receber, ou seja,
vão receber vão dar uma informação e vão receber, né, um relatório das medidas que elas devem adotar, ou seja, ela vai ter um feedback daquilo que ela precisa fazer e dentro daquilo que o doutor Ponte falou antes, ou seja, na forma de orientação, não a forma de fiscalização. Ela manda uma informação e recebe um feedback, né, através de metodologias, né, estabelecidas pela OIRA, pela OIT, que ela, né, recebe informação, né, esse feedback de medidas que deve adotar. E aí, complementando a tua